doutora Andréia e essa semana estou de volta trazendo para vocês mais uma curiosidade. Trouxe esses gatos da raça Maine Coon para vocês conhecerem. É uma raça que aqui no Brasil poucas pessoas conhecem, mas já é uma raça bem antiga. Ela se originou nos Estados Unidos de cruzamento de gatos europeus que vieram com os colonizadores. Esses gatos chegaram nos Estados Unidos, no extremo norte do país, e encontraram um clima muito frio e passaram por muitas dificuldades. Na realidade, esses gatos europeus que chegaram nessa situação, alguns conseguiram sobreviver e se reproduziram. Esses que se reproduziram formaram gatos com estas características que eu vou explicar para vocês a respeito do Maine Coon. Então eles foram mudando de tamanho, mudando de pelagem, porque só os que sobreviveram, que eram os gatos mais fortes, mais rústicos, que formaram essa linhagem. Isso aconteceu em média do século XVII. É uma raça muito antiga, mas na realidade a raça só foi registrada em torno de 1820 no estado de Maine, nos Estados Unidos. Daí vira o seu nome de Maine Coon. Maine Coon porque a maioria das cores mais conhecidas no Maine Coon são umas cores rajadas, uns marrons com pretos que se misturam, e é uma raça com um rabo muito longo que se via em alguns guaxinins nos Estados Unidos, e lá o guaxinim tem nome de raccoon. Então, como foi o estado de Maine que reconheceu o gato e eles tinham esse aspecto do guaxinim, eles denominaram o nome de Maine Coon. Maine Coon é esse gato muito dócil e com características bem marcantes que eu vou explicar para vocês. Quanto ao comportamento dessa raça, eles são gatos muito dóceis, gatos brincalhões, ativos, carinhosos. São gatos que vocês podem ter nas suas casas, apartamentos com a maior facilidade. Eles se adaptam às crianças, aos outros animais, às situações estranhas. É só apresentá-los, dar um tempo para o gato reconhecer o ambiente, que eles se adaptam com a maior facilidade. Eles são grandes caçadores, então são gatos que estão sempre muito ativos. Não chegam a ser como um Bengal, que é um gato de uma atividade muito grande, sobe em cima de armário, essas coisas. O Maine Coon não, mas é um gato que está o dia inteiro atrás de você, dentro de casa. É como um cachorro, tem facilidade para aprender coisas, aprende a andar de coleira, aceita aprender certos truques e faz isso com o maior prazer. Tem muita facilidade de mexer com as mãos. Eles têm grandes patas e têm facilidade para pegar as coisas com as mãos. Inclusive, eles têm uma curiosidade que é bem característica do Maine Coon. Eles, quando tomam água, eles passam a mão na água e lambem as suas patas. Eles ficam pegando a água com as mãos e lambendo as suas patas. Eles adoram água. Se vocês colocarem umas tigelas maiores de água, eles entram até dentro. E é uma curiosidade, são gatos que nadam, que têm várias curiosidades diferentes das raças convencionais. Vocês podem ter esse gato em casa, apartamento. Sempre quando eu falo de apartamento, nunca esquecer das telas nas janelas. Mas vocês podem tê-los com a maior facilidade junto com outros animais. Vocês vão ficar muito contentes com essa raça de gato. Eu trouxe agora para vocês um outro exemplar da raça. Esse daqui é o White. O White é um macho de Maine Coon. Ele está com 1 ano e meio. Essa raça cresce até os 3 anos de idade. Então ele ainda vai crescer do tamanho que ele está. É uma raça que pode atingir até 12 quilos de peso quando adulto. Mas isso geralmente acontece nos machos castrados novos que crescem mais do que os exemplares inteiros. O White é um gato inteiro usado para reprodução, tem um temperamento super dócil e a gente trouxe ele para mostrar as características para vocês.
Como vocês podem ver com detalhes na conformação de cabeça dessa raça, eles têm os olhos bem frontais, bem à frente da cabeça. Esses olhos a gente percebe em animais caçadores, que têm os olhos bem à frente da face. Olhos amendoados, que uma hora que ele parar um pouco a gente vai conseguir mostrar. Ele está gostando da cama dele, por isso que ele não para. O exemplar tem orelhas grandes e posicionadas bem acima da cabeça e com pelos longos na ponta da orelha. Dá para mostrar os pelinhos aqui? Certo? O focinho, como vocês podem ver de lado, é um focinho bem longo. O White ainda vai ficar com uma cara mais marcante, porque, como eu disse, ele é jovem ainda. Então, é um focinho bem longo que facilita capturar a caça, que é uma característica deles, caçarem bem. Como eu disse a respeito das patas, eles têm mãos muito grandes. Olha o tamanho da pata desse gato, que ainda vai crescer. E muita facilidade para aprender as coisas com as mãos. Esses gatos têm um corpo muito longo. Vamos mostrar o White. Dá para mostrar ele? Ele é bem longo, certo? E com uma cauda muito longa, certo? Essa cauda chega mais ou menos ao tamanho do corpo do gato, ó, coisa que não acontece com as outras raças. E, como eu já disse, ele ainda vai crescer. Esse peso que a gente consegue nessa raça não é porque eles ficam gordos, obeso, como a maioria dos gatos ficam quando vão chegando numa idade mais avançada. O Maine Coon cresce, é um gato longilíneo, um gato retangular. Ele sempre é um gato mais fino, comprido e com esse peso extremo, porque tem uma ossatura bem forte. Todas as cores são permitidas nessa raça. Todas, menos aquela coloração igual ao gato siamês, que tem as pontas das orelhas mais escuras, o rabinho mais escuro. Essa cor não é permitida ainda, mas todas as cores são encontradas. O branco é uma das cores mais novas no Maine Coon. Faz poucos anos que o exemplar de cor branca entrou na coloração da raça. Mas qualquer cor pintado, rajado, cor lisa, tudo vocês vão encontrar e é permitido, certo? Quanto à pelagem, eles são gatos de pelo semilongo a longo. A maioria dos pelos longos se encontram ao redor do pescoço, no peito e na barriga. Vamos pegar o White aqui, que ele está meio animado. Isso daqui, no inverno, essa pelagem ao redor do pescoço cresce muito, parecendo uma juba. Inclusive vai crescer mais os pelos das pontas das orelhas. Tudo isso vai crescendo bastante. Aqui na nossa região, como nós temos uma temperatura que não é tão fria assim e também é por muito pouco tempo, nós não conseguimos adquirir essa pelagem tão longa nesse gato. Como a gente vê em algumas fotos de animais europeus, americanos, esses animais têm jubas muito grandes, parecendo um aspecto mais selvagem. Nesse caso aqui, com a temperatura que a gente tem em nossa região, a gente não consegue pôr uma pelagem tão longa. Agora no inverno isso vai aumentar bastante, mas logo que começa o calor, esse pelo já cai. Como vocês podem ver, ele manipula o tempo inteiro, mexe com a mão o tempo inteiro. Eles têm grandes tufos de pelo entre os dedos. Isso tudo, dá para perceber aqui, olha o tamanho da mão dele. Esses pelos todos advêm de sua origem. Quando eles chegaram, que eu comentei para vocês, e passaram por temperaturas muito frias, eles desenvolveram pelos em várias regiões. Esses pelos das orelhas, das patas, é tudo para protegê-los de neve, de frio, de tudo isso. Então, essas são as características mais marcantes da raça. E o seu comportamento, como vocês podem perceber, é que eles são muito apegados a gente e gostam de um carinho, de uma situação de atenção, né? Isso daqui é o Maine Coon.
O Maine Coon, como eu vinha dizendo, é um gato extremamente forte, grande, robusto, muito atlético. É um gato muito resistente, mas precisa receber os cuidados básicos que todos os gatos precisam: vermifugação, vacinação. E o que o proprietário precisa ter mais atenção é quanto à alimentação desse gato. Porque, como eu já disse, é um gato que cresce muito, cresce até os 3 anos de idade e cresce muito rápido. Depois vou trazer uns filhotes para vocês verem, para vocês terem noção do crescimento, da velocidade do crescimento. Por isso que a alimentação é muito importante, porque vocês precisam ser bem orientados quanto a isso. Doenças, no geral, o Maine Coon, o que ele dá de problema são problemas renais, que isso daí é extremamente comum em todos os gatos, inclusive nos gatos sem raça, isso daí é um quadro comum. Mas hoje já se existe testes de DNA que você faz no pai e na mãe, fica sabendo se os gatos não têm, você pode reproduzir esses gatos, que você também não vai ter esse problema de rim. Eles têm alguns problemas articulares, porque eles crescem muito, então eles às vezes desenvolvem na velhice algum problema articular. Mas também esses exemplares terminam não sendo utilizados para reprodução. Então a gente vai selecionando as raças dessa maneira, melhorando a sua qualidade de saúde e de vida. Agora, o problema que o Maine Coon tem, que é uma característica mais dessas raças gigantes, é um quadro cardíaco denominado cardiomiopatia hipertrófica. O que é isso? É um nome meio gigante. É denominado de HCM, que é mais fácil para a gente conversar a respeito. O HCM é uma doença que faz com que o coração cresça para dentro. Então, se você fizer um raio-x do tórax do gato, você não vai ver isso. Você só vai ver essa doença se fizer um ecocardiograma. Porque o coração continua no tamaninho normal, mas o espaço interno dele fica muito pequenininho. Então, o gato não consegue quase mais bombear o sangue e isso daí o leva a óbito de uma hora para outra. Para evitar esse problema, com vários estudos que foram feitos, se descobriram qual o gene que leva a essa deficiência cardíaca. Então, hoje, todos os bons criadores fazem esse teste de DNA nos seus gatos Maine Coons que vão ser usados para reprodução. É um teste muito simples, porque a gente passa um tipo de um cotonete, que a gente chama de suave, na bochecha do lado de dentro do gato, esfrega esse cotonete na bochecha para pegar a saliva e as células da bochecha do gato, e tem um laboratório na Austrália que faz esses testes. A gente manda esse suave para lá com todos os dados do gato, pedigree, número de microchip, quem que é o gato, tudo. Eles fazem esse DNA e mandam para você, falando se esse gato é positivo ou é negativo. Se esse gato é positivo, é porque ele vai desenvolver a doença na idade, que isso daí pode variar de 2 anos até uns 6 anos, isso termina aparecendo e infelizmente o gato vem a óbito mais cedo. Se ele é negativo, ele não vai ter a doença e ele não vai transmitir a doença. Então só são utilizados hoje pelos bons criadores os gatos que são HCM negativos.